Olá, eu sou o Rodrigo Monteiro de Castro, sócio de Monteiro de Castro e Setoguchi Advogados, e juntamente com Guilherme Setoguchi, nós iniciamos hoje um projeto de apresentação de um bate-papo, uma vez por semana, sempre às sextas-feiras, às 5 da tarde, com uma pessoa que tenha realizado, que realize e realizará muita coisa nos campos das humanidades, sobretudo, não é? Pessoas, homens ou mulheres, que de alguma forma influenciaram e ainda influenciarão nossas vidas pelo que produzem, pelo que têm a dizer. Não é? Hoje nós escolhemos um desses realizadores, Heitor Dália, um dos grandes diretores de cinema deste país, empresário também, que vai falar de suas realizações e de como ele vê este momento que nós vivemos, diferente, dramático, e acho que as tensões, as propostas, os temas que ele traz, que ele costuma trazer em sua arte, no seu cinema, podem nos ajudar a refletir no que virá nos próximos momentos de nossas vidas. Né? Antes de passar a palavra ao nosso convidado, Heitor Dália, o Guilherme Setoguchi, sócio do escritório e co-idealizador desse projeto, se apresenta e fala umas palavrinhas aqui para nós. Bom, eu faço minhas as palavras do Rodrigo. O escritório é envolvido em alguns projetos fora do direito, e esse é um projeto aqui que a gente já vinha matutando há um tempo, né, Rodrigo? Vinha pensando nele e acabou se precipitando agora nesse momento de quarentena. A gente não tem um nome ainda para o projeto, mas a gente gosta de dizer que é um bate-papo, né, com pessoas interessantes como o Heitor. A gente vive agora um momento desafiador para todo mundo, que vai mudar a gente para o bem e para o mal. E a gente notou que todo mundo estava ficando, né? Todos estamos um pouco mais apreensivos, um pouco mais nervosos, um pouco mais depressivos até em alguns momentos. E aí veio a ideia de trazer um pouco de contato humano, reflexão nesse momento difícil que a gente está passando. E, enfim, né, nós somos advogados, lidamos aqui com direito o dia inteiro e a gente estava sentindo falta de um pouco de algo fora do circuito jurídico. Então, o nosso projeto que a gente está começando hoje, que espero que seja duradouro, a gente não poderia começar com maior chave de ouro do que com o Heitor, né, que é uma pessoa que dispensa apresentação, é um artista que eu admiro muito e, né, cuja carreira eu já acompanho desde o começo, lá desde Três Marias, passando por Nina, né, depois O Cheiro do Ralo, que foi um filme que me marcou muito quando eu era mais novo. Então, Heitor, a gente só tem a agradecer novamente você por dedicar um pouco desse tempo para a gente. E, enfim, tenho certeza que vai ser um sucesso aqui hoje. Então, Rodrigo, a palavra é sua. Heitor Dália, diretor de filmes consagrados, né, como Cheiro do Ralo, A Deriva, Serra Pelada, Unioga, Tungstênio e muitos outros, diretor de séries também, né, renomadas, uma pessoa que vive como nós este momento, não é? Heitor é pai de Glorinha, de gêmeos que são ainda pequenininhos, marido de outra grande diretora de cinema, a Vera, empresário, como eu mencionei a vocês, é sócio da Paranoide, né, uma das principais produtoras do país, e vem refletindo muito a respeito deste momento, do que a gente está passando e do que irá passar no futuro, né? Heitor, muito obrigado pela sua participação, é realmente uma honra. Você tem muito a falar para o povo brasileiro, não é? Eu acho que hoje teremos uma conversa muito produtiva. E começo fazendo uma rápida pergunta. Você filmou A Deriva, que se passa num momento, sobretudo para quem é dos anos geração 80, mesmo 90, momento que a gente revê uma reabertura, indefinições, redemocratização, a gente não sabia direito para onde ia, todo mundo com aquela vontade de dar um grito de liberdade, e eu acho que toda essa tensão se reflete naquele filme, e o título ele é muito feliz, A Deriva, não é? Hoje eu acho que, décadas depois, passamos por uma situação que ela, de certa forma, apresenta um contraste, não é?
se não sabemos direito o que será da humanidade, por outro, há projetos e propostas, políticas muito bem determinadas. Vivemos um momento de oposições, direita e esquerda, o bom e o mal, ele ou eu, e coisas desse tipo, não é? Estamos à deriva, Heitor, e como o cinema, ele nos ajuda, ele pode nos ajudar a entender um pouco este momento e os momentos futuros. Ora, Rodrigo, eu acho assim que a gente está num momento realmente sem saber muito o que fazer. Eu acho que agora até já começa a se ter um pouco de luz no fim do horizonte, assim, mas a gente certamente está num momento de grandes incertezas, né? E para a arte isso não é um problema, né? Porque eu acho que a arte sempre lidou com a incerteza, né? Assim, acho que uma das ferramentas, eu acho, das histórias, né? E o ser humano ele compartilha histórias desde lá atrás, assim, a gente compartilha essas experiências para, na verdade, tentar entender o que a gente está vivendo, para dar uma perspectiva de futuro, de presente, de passado. Então, as histórias é a nossa ferramenta de entender mesmo o mundo com as suas incertezas, conflitos, antagonismos, assim, e momentos como esse que a gente está vivendo agora, né? Então, o que eu pensei quando você me convidou para fazer essa live foi exatamente isso, tentar, assim, ver através dessas histórias e do cinema, especificamente, o que é que a gente poderia olhar nos filmes e fazer uma analogia ou tentar entender a partir do cinema, e eu vou citar alguns filmes aqui, para entender esse momento que a gente está vivendo, né? Falando um pouco dessas histórias, da nossa necessidade de compartilhar histórias, porque a gente tem essa necessidade, porque a gente busca significado, né? Assim, tipo, a gente somos seek meanings, o ser humano ele precisa de significado, entendeu? E as histórias é que nos ajudam a entender essa busca de significado, que ela é eterna da espécie humana, para entender o que a gente é, onde a gente está, para onde a gente vai, entendeu? Então, assim, eu vou começar citando uma mitologia brasileira aqui, que é uma mitologia Yorubá, Yorubá não, desculpa, Yanomami, num livro chamado A Queda do Céu, que é um livro de uma conversa de um antropólogo francês com um pensador Yanomami, que escreveu esse livro que se chama A Queda do Céu. Que essa mitologia fala que o céu uma hora ia cair, assim, pela ação humana, já caiu algumas vezes e que o céu está na iminência de cair. Eu acho que essa pandemia é exatamente um exemplo dessa queda do céu. Esse livro está sendo transformado num documentário pelo Eric Rocha, filho de um dos maiores diretores do Brasil, se não o maior, que é o Glauber Rocha. Exato. O Eric acabou há 2 anos atrás, lançou um documentário chamado Cinema Novo, que falava desse momento do cinema novo. Então, eu quero abrir a nossa conversa com o primeiro filme que eu vou citar aqui, é um filme do Glauber, chamado Terra em Transe, que eu acho que descreve um pouco o momento do Brasil que a gente está vendo agora. Acho que a gente está vivendo um momento de absoluto delírio. Assim, tipo, e o Terra Você acha que é Brasil ou o mundo vive um momento de delírio? Acho que o mundo, assim, e o Brasil especialmente, com o nosso sabor, com a nossa característica própria, a gente conseguiu nos superar, e aqui o surrealismo está total, né? Então, eu acho assim, tipo, que a gente vive um momento Terra em Transe, é um filme alegórico, assim, tipo, que o Glauber buscou, através de uma alegoria, refletir sobre o tempo, só que aqui eu acho que a alegoria virou realidade, a gente vive um momento delirante mesmo, o país vive isso, né? Então a gente está nesse momento Terra em Transe, chega essa pandemia, né, que nos confina planetariamente, todo mundo confinado dentro de casa, e aí você tem uma reinvenção do mundo a partir dessa situação do isolamento, do medo da morte, né, assim, e das questões que esse isolamento nos coloca, né? Então, do isolamento, eu queria citar 3 filmes. Assim, o primeiro é um filme do Buñuel, chama O Discreto Charme da Burguesia. Você lembra desse Grande filme, um monumento. É um monumento.
todo mundo, que é uma quantidade de pessoas numa casa, e todo mundo quer sair da casa, mas por alguma razão ninguém consegue sair. Não consegue. Então a gente está nesse momento do despertar da burguesia. Nós queremos sair e tem alguma coisa que nos impede, entendeu? Ou parcialmente, ou integralmente, entendeu? Assim, tipo, então, a gente viveu um pouco esse momento, acho que esse momento está acabando, né? O mundo está abandonando está encontrando jeitos de fugir dessa cilada surrealista do Buñuel, e a gente vai sair uma hora. Mas a gente está vivendo esse momento, né? Tipo, de não conseguir sair de casa, né? Heitor, se você me permitir uma pergunta, porque nesse filme, o título é bem interessante, mas no fundo as máscaras vão caindo, né? Nessa história, nessa tentativa de sair, para onde eu vou, por onde eu vou, né? Você acha que o fato de nós também estarmos confinados e expostos a situações absolutamente extremas, em que as pessoas elas acabam se revelando, também fazem com que alguns mitos, e aqui eu não me refiro a uma pessoa, tá? Ou algumas referências se percam nesse processo, ou seja, os nossos ídolos, as nossas referências, elas podem se perder justamente porque elas vão ter que se abrir ou se mostrar como nunca se mostraram? Eu acho assim, Rodrigo, que assim, num momento de conflito, você coloca toda a realidade que você conhecia em xeque, né? Então, tem vários conceitos que estão aí sendo colocados. Eu vou aproveitar a sua pergunta, puxar meu segundo filme aqui para falar do isolamento, que é um filme do Queslov chamado A Dupla Vida de Veronique. Não sei se você lembra desse filme. Sim, sim. Que são duas mulheres vivendo em lugares diferentes, mas que são de alguma maneira a mesma. Assim, tipo, você não sabe se são a mesma, são duas, elas são iguais, mas não são iguais, vivem vidas diferentes, entendeu? Então, eu acho que a gente vive também um momento dupla vida de Veronique, porque nós estamos em casa, né, confinados, os que conseguem, os que querem, e, ao mesmo tempo, tem uma outra versão da gente mesmo em algum lugar, querendo sair ou imaginando outras coisas. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento também de dualidade, né, entre o que a gente está vivendo agora e o que a gente, de fato, a gente é. Eu vou explorar um pouco isso mais para frente. Né? Um terceiro filme ainda para falar do isolamento aqui, ainda, né, depois eu vou passar para outros temas, é O Iluminado, do Kubrick. Que o Iluminado é um cara que vai para um hotel numa região gelada para passar o inverno, ele, a mulher e o filho. Entendeu? Numa situação de isolamento total, cuidando do hotel abandonado, né? E aí, o que acontece nesse hotel abandonado? O cara começa a enlouquecer, que é o que está acontecendo com muita gente. Os fantasmas aparecem, né? Fantasmas e o medo da morte vão aparecendo, e ele quer matar a mulher e o filho. Assim, sabe? Tipo assim, que são esses conflitos do isolamento, né? Que, inclusive, resvalando em conflitos reais, né? Aumento da agressão de gênero, e esse tipo de coisa, né? Mas os conflitos das pessoas confinadas, assim, tipo, às vezes é uma família, um casal que não convivia mais, às vezes são pessoas que moram juntos, dividir uma casa e quando se vê obrigados a comprar todo tempo. Então, todo tipo de conflito, famílias que estão obrigadas a conviver. Então, assim, o confinamento nos traz, assim, esse momento iluminado com força total, a gente tendo que conviver isolados e olhar para dentro e com esse medo da morte que nos assusta fora e esses fantasmas que vão aparecendo. Então, acho que o Iluminado é um filme também que nos ajuda a entender esse momento, né? Pensei em outra sensação, como o Guilherme falou aí, que é esse momento assim da melancolia, da tristeza, assim, que nos abate, muita ansiedade, as pessoas estão ansiosas dentro de casa, não sabem o que fazer. Me lembra um pouco Melancolia, Las von Trier. Um cometa se aproxima da Terra, vai acabar, a humanidade está prestes a acabar, e o que nós fazemos diante da iminência do fim? Entendeu? Aí essa sensação de melancolia e tudo que pode acontecer quando você se aproxima do final. Assim, acho que a pandemia nos oferece essa ameaça da morte, nos coloca diante da iminência da morte,
E assim, aí nós, como espírito de sobrevivência humano, nos protegemos ou confrontamos a morte e nos rebelamos contra ela. Também existem, nessa pandemia, várias rebeliões contra a morte, né? Eu sou um dos defensores dessas rebeliões. Bom, aí, uma das principais rebeliões contra a morte é o amor, né? A gente está aqui, junho, Dia dos Namorados, uma amiga me pediu para indicar filmes que tivessem relacionados com esse tema, né? O amor. Aí eu comecei a refletir sobre o amor nos tempos da pandemia, né? Então, me lembra alguns filmes, assim, o primeiro filme que eu queria citar é o In the Mood for Love, do Wong Kar-wai. É um filme que faz 20 anos agora. Acabou de fazer 20 anos. Assim, filme belíssimo sobre o amor, sobre dois vizinhos que são casados e os respectivos cônjuges começam a ter um relacionamento extraconjugal e os dois são abandonados por esses cônjuges e têm que lidar com a própria dor. Assim, e se aproximam para lidar com essa dor, né? E aí o tema desse diretor, que é um diretor de Hong Kong, Wong Kar-wai, que eu amo para ele o tema o amor é igual à impossibilidade do amor. Então, assim, tipo, todo amor real, ele nasce de uma impossibilidade, que a nossa duas pessoas, como é que duas pessoas se entendem no mundo, sendo que nós somos jornadas individuais e trajetórias que temos o nosso fim próprio, entendeu? Como é que se coligam numa relação amorosa, né? Então, assim, é um tema da impossibilidade do amor, esse tema muita gente está vivendo também, tanto nas relações dos casamentos que estão se desfazendo, ou dos casamentos que estão se formando na pandemia, ou de amantes que estão separados pela distância e não podem se ver. Então, assim, acho que é um tema que esse filme pode nos ajudar. Voltando a falar daquele tema do Iluminado, não podia deixar de falar do Cena do Casamento, do Bergman, uma história de 20 anos de um casal que se separam aos 10 anos de relacionamento, e como uma história de amor, né? São tantas histórias de amor, né? Como a gente vive várias vidas, né? Uma vida cabe várias vidas. Eu vi essa frase recentemente, assim, sabe? Então, Cenas do Casamento, eu acho que a gente, na pandemia, está vendo várias, assim. Se você me permite um comentário aqui, outro dia eu assisti um documentário do Miles Davis na Netflix, e em um determinado momento da vida dele, ele faz a primeira turnê para Paris e se apaixona por uma atriz e vive ali um romance ultra intenso, até que ele passa a frequentar os grandes intelectuais da época, né? Pensadores, pintores, os artistas em geral, e um desses pensadores, um dos grandes filósofos do século passado, pergunta a ele: Miles, por que você não se casa com ela? E aí o Miles responde: porque eu a amo, né? Deixando ali no ar a ideia de que se ele se casasse, o amor acabaria, né? Como você tocou num tema que eu acho absolutamente fundamental, né? Que eu acho que é a base do ser humano, né? E o amor aqui, a gente não está falando, é o amor pela vida, é o amor pela natureza, é o amor pelo trabalho, e o amor, sem dúvida, pelas pessoas com quem a gente se relaciona, né? Você acha que essa tensão toda, e a gente vê relatos, né, de amigos e de conhecidos que dizem que não aguentam mais ficar com os filhos e com a esposa, com o marido, coisas assim, você acha que o conceito de amor ele está agora, neste momento, em crise, né? O que é o amor, afinal de contas, se eu não consigo, né, ou se pessoas não conseguem lidar ou ficar com aquelas pessoas que, em tese, elas amam? Eu acho, na verdade, Rodrigo, que o amor ele sempre esteve em crise, né? Porque a gente tem um modelo baseado na família, na propriedade, no casal, na construção monogâmica, e essa construção, assim, ela sempre esteve em xeque, né? O ser humano nunca conseguiu muito realizar isso plenamente, né? Porque tem as famílias, as relações e tem o mundo, né? Aí eu vou entrar nos dois filmes que falam um pouco disso também, né? Que é Casablanca, que aí você começa a falar nas triangulações,
né? Assim, tipo, um contexto de uma guerra, né? E assim, uma pessoa que, o Casablanca, né? Uma guerra, uma pessoa é dada como morta, a mulher se apaixona por outro cara, depois descobre que o marido que ela tinha, na verdade, está vivo, que é um herói de guerra, herói da resistência francesa, e eles se encontram em Casablanca, esse filme maravilhoso que a gente conhece, todo mundo ama, é um clássico do cinema, um dos melhores filmes já feitos, e que coloca essa questão da triangulação, né? Tipo, e com a frase clássica, né, que nós sempre teremos Paris, sempre. São as relações amorosas, as paixões, assim, sabe? Assim, e aí, pegando o Casablanca, eu vou evoluir para outro filme ainda, que puxa esse assunto, mas de uma maneira mais radical ainda. Mesmo contexto, amor e guerra. E a gente está vivendo uma guerra aqui, que é essa guerra pandêmica, né? Eu vou falar um pouco disso mais na frente. Que é um filme do Truffaut, Jules et Jim, que é uma história de um triângulo amoroso que dura a vida inteira e que, na verdade, depois é uma mulher, 2 homens, e depois surge um terceiro homem, que é uma mulher que não consegue escolher entre esses amores todos, é uma pessoa que vive intensamente o amor e ama um homem, outro homem, são 2 amigos que se colocam em 2 lados opostos da guerra, e aí mesmo assim eles continuam amigos e continuam apaixonados pela essa mesma mulher a vida inteira, até que surge um terceiro amante, e aí nessa confusão do terceiro amante, no final, ela acaba se matando, entendeu? Aí eu vou puxar, assim, tipo, pro 4º filme que fala do amor, que é um outro clássico também, que é o Último Tango em Paris. Igual o Jules Jim, O Último Tango em Paris, assim, qual é a história do Último Tango? É assim, tipo, tem um homem, que é o Marlon Brando, que acabou de perder a mulher, essa mulher se suicidou, ela tinha um amante no prédio, elas dividiam esse amor, ele e o amante, e essa mulher não consegue escolher entre eles, ou por alguma razão, ela se mata. Então é um evento de morte, de Thanatos. Esse homem sai na rua desesperado, encontra uma mulher muito mais jovem que ele, segue essa mulher, ele se encontra num apartamento vazio e tem uma história de amor, assim, tipo, muito visceral, selvagem e brutal, entendeu? E, assim, e essa história acaba com o suicídio dele também, igual o Jules Jim, que acabou com o suicídio dela. Ela não conseguiu escolher. E ele, por causa dessa dor de amor, ele acaba se matando também. Assim, então, são 2 eventos de morte e um evento de Eros no meio. Thanatos, aqui de ponta a ponta, e Eros no meio. Então, é um filme que, assim, também reflete um pouco esse debate do amor na pandemia, que a gente está num evento de Thanatos, um evento de morte, e a vida tentando se reafirmar de todas as maneiras. E os relacionamentos amorosos, os casamentos, até as separações, que também apontam para novos começos, são uma reafirmação da vida, que eu acho que é o que a gente vai buscar fazer de uma maneira ou de outra. Saindo desse tema do amor, que é um tema individual, familiar, vou tentar extrapolar agora o tema para um tema mais coletivo, né? Eu vou falar de 2 coisas aqui: o tédio do conforto, né? Então, o que é assim? Eu vou puxar agora um filme do Visconti, né? Que é o Leopardo. É um filme Belíssimo. Um filme belíssimo que fala sobre a decadência da aristocracia, onde aquele modelo se exauriu, aquele modelo não tem mais para onde ir, ele envelheceu, e aquela aristocracia vive um tédio luxuoso, entendeu? É um pouco que muita gente vive em casa, né? Tem muita gente excluída também desse conforto. Tem muita gente vivendo esse tédio do conforto, e aí, assim, me mostra um pouco, eu acho assim que a crise que a gente está vivendo agora do capitalismo atual, como um modelo que de alguma maneira se exaure e precisa ser reinventado, assim, sabe? Então, acho que assim, no Visconti você tem até a Revolução Burguesa que vem, né? Assim, tipo, e aí o filho desse aristocrata, ele se vira revolucionário. É uma coisa meio, parece que o mundo encontra essa dinâmica de sempre ter que se reinventar, inclusive as elites, as aristocracias se reinventam para continuar sendo um pouco igual, né? É um pouco a revoluções que acabam criando suas próprias aristocracias também, né? Mas é um filme que eu acho que pode refletir um pouco esse esgotamento do que a gente está vivendo no nosso tempo, assim, sabe? Um esgotamento do capitalismo como a gente conhece, assim, tipo, uma necessidade de reinvenção, né? E aí puxa um pouco para o caminho
me permite só um comentário aqui. Você não acha que a gente está discutindo, né? E vê uma discussão a respeito dessa suposta, desse conflito entre o ser humano e a economia, né? Vamos salvar vidas ou preservar a economia e coisas desse tipo, que eu acho que é um falso dilema, porque, de certa forma, já há uns 2 séculos e meio, a humanidade tomou uma decisão, que é pela eficiência, pelo crescimento, que eu acho que é uma decisão equivocada, né? Pelo crescimento, pela eficiência, desenvolvimento, e esqueceu o ser humano. No final do dia, vemos as evoluções tecnológicas também, que de alguma forma acabam tirando pessoas do mercado de trabalho e assim por diante. Pegando o seu gancho, será que essa revolução que a gente viu no filme do Visconti, a gente não está falando agora de uma contraposição entre o ser humano e medidas ou caminhamentos que olham para o crescimento da economia, só a companhia, só a empresa e coisas dessa natureza? Não, Rodrigo, eu acho o seguinte, a natureza do ser humano, assim, não importa a escolha que a gente faça pela economia, pela eficiência, pelo ser humano no centro, e uma política mais humanista, a natureza do ser humano ela está no conflito, né? O ser humano é movido ao conflito, ao antagonismo. Então, assim, eu acho que a gente nunca vai ter uma solução, qualquer que seja, livre de contradições, livre de antagonismo. Então, é como a gente vai lidar com esses antagonismos, né? Como é que a gente vai redefinir os nossos pactos sociais para a gente conseguir viver e a partir de acordos. Porque, assim, o que aconteceu agora na pandemia é interessante, porque o mundo respondeu, né? Como um só, é uma coisa impressionante que aconteceu. Todos os governos, todos os países conseguiram, de alguma maneira, dar respostas diferentes para uma situação só. Só que, na medida que essas respostas se avançam, econômicas, humanitárias, de saúde, as contradições desses governos, países, dos sistemas que a gente está vendo, vêm à tona. Aí eu puxo aqui um outro assunto, que é o pacto social, né? Aí, assim, aí vou começar citando uma frase do nosso presidente da República, que naquele teatro que ele faz lá todos os dias, assim, tipo, ameaçou o Supremo Tribunal dizendo: se uma lei não é justa, se uma ordem não é justa, não tem que ser cumprida, né? Uma frase até inteligente, assim, você quer saber, aquilo é uma ameaça claramente antidemocrática, ameaça ao Congresso, mas essa frase ela não de alguma maneira errada, né? Aí eu quero puxar isso aí para o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O Black Lives Matter lá, né? Um assassinato de um policial, né? Tipo, que é o gatilho para puxar toda uma insatisfação com o racismo histórico dos Estados Unidos. E mais do que isso, ele captura também assim, que já vem aparecendo em alguns países. A gente já teve aqui em 2013, a gente teve no Chile, na França, em vários países árabes, assim, algum sentimento que eu acho que está conectado muito com o pacto social que a gente vive sobre ele. A gente vive no sistema capitalista, só que essa concentração assim, chegou num extremo que eu acho que ela é inviável, é uma conta que não fecha. Você ter, sei lá, 0,1% ou 1% da humanidade com 90% dos recursos, é uma conta que não vai bater. Essa conta não vai bater. E uma hora, essa conta não batendo, ela vai gerar todo tipo de revoltas, assim, sabe? Tipo, e o pacto social, ele vai ser colocado em xeque, ou por líderes populistas de esquerda, de direita, como a gente está vendo aqui, né? E aí eu queria citar 2 filmes sobre isso. Um filme que eu vi agora na pandemia, um filme francês, chamado Os Miseráveis. Não sei se vocês viram. Sim. Um filme maravilhoso, que acontece na periferia de Paris, onde um grupo de multiétnico, vários africanos, muçulmanos, franceses, de diversas etnias, são confrontados com a violência policial, exatamente parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Uma criança sofre alguma... E aí tem uma revolta dessa população de miseráveis
que encurrala a polícia. Esse tema na França é muito comum, as manifestações, queima de carro, né? Tem um filme do Vincent Cassel que fez o A Deriva comigo, que chama O Ódio, o primeiro filme que eu vi dele, que é espetacular, que também fazia essa crônica da periferia multirracial de Paris, assim, tipo, mostrando como se constrói nas periferias das grandes cidades essa bomba relógio. As periferias são uma bomba relógio. Uma hora essa bomba explode, e ela explode de uma maneira ou de outra. Ela acontece, ela vai explodindo para um lado, para o outro. Eu acho que esse pacto social, eu acho que ele vai ter que ser revisto. Porque quando você tem situações de não justiça, as tentativas de quebra da lei, ou por movimentos autoritários, ou até por revoluções, elas se dão. Revoluções pacíficas, ou intelectuais, ou como está acontecendo nos Estados Unidos, um avanço do pensamento do mundo a partir de um gatilho, como foi o assassinato agora desse homem nos Estados Unidos, né? E aí a sociedade se mobiliza. E eu acho muito interessante o que aconteceu nos Estados Unidos, porque é um fim da pandemia, né? E as pandemias acabam por duas coisas, ou por uma saída de saúde, ou por desistência social. Aqui parece que a gente tem uma opção da juventude para romper esse lugar que a gente está, que é o lugar da não ação. Aí eu vou debater um pouco sobre isso, né? E o Heitor, só aproveitando aqui, desculpa te interromper, mas tentando fazer um pouco o link aqui com a sua fala de agora e com, né, um dos vários filmes que você falou agora. Então, o Leopardo, né, do Visconti, que mostra aquela decadência, né, daquele momento da transição entre a queda de uma aristocracia, né, vem o surgimento de uma burguesia. E eu concordo com você que é um filme muito atual, né? A gente vive um momento aqui no mundo, mas no Brasil em específico, por conta de todas essas peculiaridades que a gente está vivendo e do que a gente acho que a gente também está passando por um momento de inflexão muito grande, né? Na sua visão, assim, para onde a gente está indo, você vê o quê? Uma crise da burguesia brasileira, das altas classes, né? Uma decadência da sociedade como um todo. Como é que, não quero atropelar aí, né, o que você preparou, mas talvez você vá chegar lá, mas o que você vê agora aí na sua visão, né? Esse precipício que a gente está, onde que ele vai dar, tentando fazer um pouco essa ponte com o Leopardo? Olha, eu nunca imaginei, assim, tipo, a gente está no lugar que a gente está agora, assim, tipo, sinceramente, eu não imaginei uma contradição tão grande, assim, sabe? Que eu ia viver na minha vida uma situação como essa, entendeu? Eu acho que tem muitas coisas, assim, na nossa estrutura social que precisam vão necessariamente passar por revisão. Acho que a gente avançou muito, assim, sabe, do Brasil que eu vivi quando eu era criança para hoje, depois de uma série acho que a gente avançou, o Brasil tem avançado, o Brasil virou um grande país. Só que a gente está patinando. Você nasceu e morou em Pernambuco, né, Heitor? Na sua infância e adolescência, né? Eu me lembro na infância, Rodrigo, em caixa de supermercado, eu 10 anos de idade, no contexto da hippie, sabe assim, tipo, era surreal o que a gente vivia, entendeu? E eu acho, assim, que o Brasil avançou muito. Então, eu assim, apesar dessa crise e dessas ameaças que a gente tem vivido agora, inclusive a ameaça da democracia, que eu nunca imaginei que a gente poderia estar nesse lugar de novo, entendeu? Assim, tipo, mesmo assim, eu tenho uma visão otimista, porque eu acho assim que eu acho que não pode ter medo de crise, não pode ter medo de antagonismo, porque assim, é assim que o mundo anda. Eu acho que, de alguma maneira, todo esse movimento, assim, tipo, conservador, assim, que se está colocando aí, que é um conservador, assim, tipo, extremo, né, gente? Eu acho que é um último suspiro, realmente, assim, sabe? De uma mudança que muda... Porque você não pode estar no 2020, a gente mandando SpaceX para o espaço, alguém acreditar que a Terra é plana ainda, gente. Não dá. Entendeu? Você está otimista, então, Heitor? Você acha que essa crise é necessária, mas que acho que a gente vai dessa para melhor? Eu acho que vai, assim, a gente vai enfrentar o que tiver que enfrentar, entendeu? Assim, tipo, não dá para ter medo, entendeu? De conflito, entendeu? Assim, sim. Sabe? Puxando o Casablanca ali, entendeu? Aquela hora, cena clássica, onde o cara tem aqueles oficiais nazistas ali, o cara puxa a Marselhesa e o bar inteiro canta. É sim. Isso, entendeu?
a gente vai cantar uma cereza, se for o caso, entendeu? Assim, tipo, eu acho assim que, assim, tipo, não tem que ter medo, assim, acho que não, assim, a gente não pode introjetar o medo, claro que é um momento tenso do país, assim, tipo, mas eu confio que a gente vai sair dessa, assim, eu acho que o Brasil está muito maduro, assim, tipo, apesar de a gente ter caído nesse surrealismo, nesse flerte com a barbárie, o Brasil hoje é visto no mundo inteiro como, assim, pária, um país que o mundo tem medo da gente, sabe, tipo, a gente virou, assim, tipo, um sinônimo de atraso. De atraso. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aí com vocês? Que loucura é essa? Um diretor argentino ligou para aqui para Vera e falou assim, tipo, olha, vocês não sabem como a imagem do Brasil está ruim aqui na Argentina, como o Brasil está sendo visto de fora. Aí ela respondeu, você não sabe como o Brasil está sendo visto aqui de dentro, que é muito... Então, assim, eu acho assim, mas a gente vai passar por isso. Eu acredito que a gente vai passar por isso e que a gente vai superar isso de um jeito ou de outro. Mais tempo, menos tempo, vai passar. Assim, tipo, eu não tenho dúvida nenhuma disso, entendeu? Mas voltando aqui ao nosso momento pandemia, né? Eu acho que a gente vive aqui uma coisa que o Hamlet, né, expressa muito bem, que é o drama da não ação, né? Assim, o Hamlet é uma tragédia do Shakespeare, onde o personagem ele precisa agir, ele quer vingar o pai, mas por alguma razão ele não consegue. Então ele é mortificado pela não ação. Ele não é o drama da não ação, o Hamlet. Assim, tipo, aí quando ele consegue agir vira uma tragédia, né? Então assim, eu acho que a gente está vivendo um pouco esse sentimento. E aí, assim, questões da memória, né? Assim, tipo, aí eu queria tentar entender por que a gente está vivendo esse sentimento, né? Tipo, saudade de uma vida que a gente não tem mais, né? A vida que a gente tinha antes dessa pandemia. Então, tem uma saudade. Mas por que a gente está do que a gente está com saudade mesmo? Porque a gente está em casa, alguns, né? Comendo bem, né? Diferente das nossas periferias que estão confinadas em lugares pequenos sem comida, se ferrando, tentando receber um auxílio sem conseguir, mas nós aqui que estamos assistindo essa live também, comendo com a família, bem Netflix, comendo melhor, entendeu? Tipo, enfim. Mas porque a gente tem uma saudade de momentos significativos, que a vida se dá e acontece nos momentos que têm significado. E esses momentos estão na ação. Então a gente quer voltar a agir, a sermos seres da ação, que é a essência do ser humano. É agir. E agir é ir atrás do desejo, confrontar um antagonismo e desse embate entre a expectativa do que você quer e o resultado é onde mora o drama e é onde a gente cresce. Então, assim, tipo, eu acho que a gente está com saudade disso, de aprender a ser humano, aprender a ser quem a gente é. Isso é quem está com saudade. E a gente tenta, assim, de alguma maneira, resgatar esses momentos de volta, né? Aí me lembra um outro filme que também trata de relacionamento, é o Bug. Tá vendo um bug, vários bugs, assim. Esse primeiro bug, eu digo que é o bug da memória, né? O tema da memória. Eu vou citar aqui O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, filme do Michel Gondry. Um homem que tenta esquecer uma mulher que ele amou, um relacionamento amoroso, e ele procura uma empresa que apaga memórias dolorosas. E aí o cara vai e tenta apagar essa memória, mas na tentativa de apagar a memória, dá um bug, e não dá certo. E aí o passado, o presente, se misturam um pouco, assim, tipo, e aí eu acho que é um pouco o sentimento que a gente está vivendo. Não dá para a gente esquecer a vida que a gente tinha. Essa vida que a gente está tendo agora não é suficiente. Assim, ninguém aguenta mais o confinamento. E, ao mesmo tempo, a gente quer voltar para uma vida que não vai ser nem aquela... não sabe quando vai voltar, então tem vamos dizer, essa falha no sistema que a pandemia assim causou. Então assim, isso é um ponto. Heitor, desculpa te interromper de novo, mas tentando fazer aqui também um link com o que você está falando agora, nessa temática da saudade, da lembrança, né? E aí tentando fazer um pouco o link com aquela cena clássica, icônica de Casablanca, né? Em que o Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman, né? Eles falam, nós sempre vamos ter Paris, né? Que você até citou.
né, numa alusão ali, a gente viveu algo muito grande antes, né, a gente está separado agora, talvez não tenha mais isso, mas a gente sempre vai ter essa memória. O que você acha aqui que agora a gente saindo dessa pandemia, a gente vai sair em algum momento dessa pandemia, né, modificados, mas vamos sair, o que vai ser assim na memória aqui do brasileiro, né, essa ideia de a gente sempre pode ter Paris, a gente sempre pode ter, né, o que a gente já teve no passado e a gente sempre vai carregar isso na memória, né? O que você enxerga, o que vai mudar e que a gente vai poder dizer isso, né, um pouco mais ou menos como em Casablanca? Olha, eu acho assim que certamente a gente está vivendo um momento histórico, né? Assim, aí eu vou, aproveitando essa pergunta, vou conectar com o meu próximo tema aqui. A pandemia tem sido comparada a uma guerra, é uma guerra sanitária, e a gente vive uma situação de excepcionalidade parecido com as guerras. Só que é uma guerra onde o conflito ele é silencioso. Ele se dá nos hospitais, ele se dá dentro dos corpos das pessoas que estão morrendo, dessas milhares de pessoas que estão morrendo, e ele se dá nesse drama da nação das pessoas que estão em casa. Então, é uma guerra onde você não vê os tanques, os aviões, as bombas, mas, assim, o efeito que essa pandemia vai causar nas pessoas, eu acho, a gente só vai entender isso um pouco mais para frente, para entender o que é que a gente está vivendo. É difícil a gente entender o que a gente está vivendo agora, os efeitos disso, assim, efeitos psicológicos, efeitos. Eu acho assim que a gente tem essa frase aí, como você citou, a gente que é uma memória sempre de um tempo, assim, sabe, tipo a vida ela se coloca. Eu tive semana passada eu perdi meu pai, né? Assim, foi um evento significativo, assim, tipo a morte do pai sempre é um momento de transformação na vida, né? E quando você tem uma perda, assim, tipo, se abre uma janela, assim, tipo, muito grande, você abre todas as gavetas de memória que você tem. E aí, de alguma maneira, passado, e eu já li isso no livro de drama, passado, presente e futuro se conectam, é quase assim, teoria da relatividade do tempo e do espaço, entendeu? Quase como se passado, presente e futuro fossem a mesma coisa, assim, tipo, você está vivendo, assim, que é uma tese, assim, tipo, do drama, que eu sinto que o passado ele está sempre em transformação, sempre em reconstrução também, porque à medida que você muda, assim, tipo, o teu passado muda também, porque como você olha aquele evento há 30, 40 anos, 10 anos, muda a percepção, você abre, era isso, então era isso, entendeu? Então, assim, tipo, e aí tem uma frase do Aristóteles que fala que você só entende um homem integralmente quando ele encerra a sua jornada. Aí parece como se cai um véu, e aí você vê o que entende, você conclui o personagem, aí você entende o que ele é, e tem momentos de epifania. Assim, aconteceu isso com meu pai, e eu acho que a gente vai entender, assim, tipo, o que a gente está vivendo hoje, inclusive com boas memórias no futuro, e memórias difíceis também, quando isso se encerrar, para a gente entender o que a gente viveu, né? A gente vive, é uma guerra, né? Aí eu queria citar aqui, né, para a gente, assim, eu queria citar uns filmes, né? Apocalipse Now, Coppola, sim, que tem a ver com o nosso tempo, porque é o seguinte, é um filme sobre a loucura da guerra. Tipo, sobre um general que perde a razão e vai para o meio de vira o deus de uma tribo, sei lá, e um homem que vai, começa meio, o filme inteiro eu acho que é meio uma viagem de ópio, né? Porque eles estavam lá, Vietnã, ópio, entendeu? Saigon, aquelas casas de ópio. Assim, e é o homem que vai com a missão de matar aquele general que era maravilhoso e que enlouqueceu. Então, assim, fala sobre a perda da razão, assim, sabe? Tipo, assim, então a guerra, assim, nos momentos de guerra, a razão, como a gente entende ela é colocada em xeque. Por isso tem tanta brutalidade nas guerras, porque a razão ela se cancela, né? E a gente entra nesse estado de loucura. Então, eu acho que de alguma maneira a gente tem, assim, tipo, uma loucura social, assim, e a sociedade posta em xeque, e a tentativa também das pessoas de voltar à razão, assim, de tentar preservar o código social, a solidariedade, o estar junto entre nós, porque a alternativa a isso é a loucura total. A barbárie, né?
barbárie. E as pessoas flertam com isso, com o conflito, com a barbárie, assim, tipo, em causas justas ou em causas injustas, assim, tipo, esse é um flerte que o ser humano sempre faz na sua história, né? Heitor? Então, isso, assim, tipo, aí eu queria falar só, terminando, Me permite comentar? Você quer concluir ou posso fazer Pode fazer. Fazendo aqui uma vinculação com as suas duas últimas manifestações. Aliás, antes de mais nada, meus sentimentos pelo seu pai, eu já tive a oportunidade de passá-lo em particular, mas reforço aqui nesse momento, o carinho nesse momento difícil e doloroso. Juntando essas duas manifestações, essas duas posições que você colocou, quando a gente pega na nossa história, e até na história recente, em uma delas, em que a gente teve quase ali uma conjunção de uma guerra com uma pandemia, não é? Então, todos esses elementos, eles de alguma forma, eles se apresentaram ali no início dos anos de 1920, não é? Então, o fim da barbárie, a pandemia, pessoas que foram forçadas a fazer o que não queriam. E quando isso tudo acaba, a gente vê uma espécie de um grito de liberdade, uma década que foi... ela resulta também numa grande crise econômica, mas foi uma década de ouro em relação à construção filosófica, artística, isso pelo mundo, né? Aqui no Brasil a gente viu, por exemplo, Semana de 22, mas é um reflexo do que o mundo mais desenvolvido vivia. Você acha que a gente pode também experimentar um período de extrema criatividade nos campos da filosofia, das ciências, das artes, do cinema, enfim, das humanidades em geral, por conta desta tensão que vivemos, que há muito tempo o mundo não vive uma grande guerra, né? Guerras localizadas, mas desde a Segunda Grande Guerra, esse sentimento que nos une, né, nessa quarentena é novo, né? Acho que gerações não passaram por isso. Você antevê possibilidade agora de um período de extrema criatividade diante de nós? Rodrigo, essa pergunta é excelente, era meu próximo tema aqui. Eu vou só fazer um parênteses para concluir aquela questão da guerra, falando de dois filmes que se conectam com que a guerra do Covid, né, dessa pandemia, é uma guerra médica, né? Então, eu queria citar dois filmes que têm a ver com isso, de guerra, é o Bom Dia Vietnã, que é um filme no hospital. E grande trilha sonora. Também. Bom Dia Vietnã, e O Paciente Inglês, que é um filme... grande filme também. Que é uma história de um cara que fez a guerra, está sendo tratado por uma enfermeira, e ele lembra de um amor, de uma mulher que ele se apaixonou, de um amigo, e de novo, assim, a morte e o amor como alternativa ou rebelião, assim, tipo, pela vida, assim, sabe? Assim, acho que o filme um pouco nos momentos de grandes conflitos, assim, também como o ser humano busca a vida desesperadamente em todos os sentidos. Eu me lembro, me ocorreu agora, falando, assim, tipo, em Sarajevo, né? Teve aquela montagem do Hair, aquele musical americano, da contracultura, que fala da guerra também, guerra do Vietnã. Teve uma montagem durante a guerra de Sarajevo que foi sucesso. E as pessoas iam lá no meio de bomba, no meio de tiro, para assistir essa montagem, que devia ser um delírio. Porque no meio de uma guerra real, de um genocídio daquele tamanho, assim, as pessoas buscavam um sopro de vida. Então, eu acho que, pegando de novo a sua pergunta, Rodrigo, que na história, assim, no Renascimento, em vários momentos da história humana, depois de um momento como esse, de uma guerra, de uma pandemia, assim, tipo, de um estresse muito grande das estruturas sociais e emocionais da humanidade, assim, tipo... Acho que você está no mudo, Heitor. Opa. Aí. Então, assim, tipo, só voltando, assim, tipo,
que eu acho que nesses momentos que você tem muito intenso, né, onde o ser humano é colocado em xeque, o que vem depois certamente é uma explosão de vida, de criatividade. Assim, isso aconteceu no Renascimento, aconteceu, como o Rodrigo falou, depois da pandemia que a gente teve em 1917, 18, entendeu? Veio os anos 20, né? Os anos loucos. A gente aí falando disso, né? A gente teve a era de ouro do cinema americano, a fundação dos grandes estúdios nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente teve a Semana de 22, que está daqui a 2 anos. A gente já está pré-22. Está nela, né? Está nela, a gente já está nela. E eu acho que, assim, uma resposta à pandemia tem que ser um chamado a essa vocação modernista que São Paulo tem, que o Brasil tem, assim, para a gente comemorar os 100 anos do modernismo brasileiro com uma nova antropofagia, né? Assim, tipo, uma nova reinvenção desses valores brasileiros, assim, sabe? Tão intensamente, né? Tipo, celebrados, é o que a gente sempre pegando as influências internacionais, né, e reinventando através da nossa cultura, né, que é uma cultura muito rica, né, e contrapondo, porque agora a gente também vive uma antropofagia, viu, Rodrigo? Só que eu acho assim, por exemplo, o nosso presidente é antropofágico, por exemplo. Assim, tipo, eu acho que o Bolsonaro, ele faz uma antropofagia de direita. Ele come o Trump, engole tudo que o Trump fala ou faz e vomita um monte de merda, assim, tipo do jeito dele aqui, entendeu? Tipo assim, sabe? Tipo, um pouco da o movimento antropofágico foi esse, entendeu? Ele é um modernista, então, é isso? Modernista. Ele é o símbolo modernista do nosso século. Tem Índia de direita, Índia Pokémon, Índia que evolui, tudo isso, entendeu? Tipo, então, assim, só que assim, a gente tem, mas a nossa vocação não é essa, é uma antropofagia realmente com valores brasileiros. Eu acho que o Brasil é um grande país, tem tudo para ser um grande país. A gente precisa nos refundar e assim, combater os nossos vícios de formação, sabe? A corrupção endêmica, esse classismo do Brasil que está aí desde 500 anos. A gente precisa se reinventar para ser um país mais justo, assim, não só justo, mas justo, eficiente, moderno. Humano, né? Humano, mas também, assim, passa por aí. Você se reinventar, assim, tipo, a gente não quer ser uma grande economia, assim, tipo, assim, Nova York, acabei de filmar um longa lá. Nova York é uma cidade do quê? Do mercado financeiro e da economia criativa. Não existe desenvolvimento econômico sem economia criativa. Não existe desenvolvimento econômico sem cultura. E, assim, nesse momento de epidemia, a gente entendeu claramente isso. A cultura, assim, tipo, no sentido mais amplo, é o que nos define como seres humanos. Está todo mundo em casa vendo Netflix, vendo Amazon, vendo série, vendo filme, para tentar entender. A gente não vive sem isso. A gente não vive sem ler. Não vive sem ver filme. E a gente não vive sem economia também, assim, tipo, eu acho assim que uma das saídas, assim, tipo, eu acho, para o país, assim, tá nessa construção da nossa identidade, da nossa potência econômica, assim, com toda a nossa riqueza cultural, passa por aí, entendeu? Assim, tipo, a gente, e isso é um país moderno, assim, um país de pensamento, assim, um país de educação, um país, assim, um país que pensa, assim, você não tem saída sem pensamento, você não tem saída sem inteligência, você não tem economia sem inteligência, você não tem, assim, desenvolvimento econômico sem inovação, sabe, sem mandar um foguete para a Lua. O ser humano ele cresce nisso, assim, sabe? Tipo, eu estava dando aula para minha filha hoje, aí era uma escola maravilhosa, falava da biblioteca da Alexandria, e que livro você gostaria de indicar para um astronauta que está no estação espacial hoje? Você não chega aí sem conhecimento, né? Nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu queria acabar com uma nota positiva para que eu tenho, assim, apesar desse momento tão negativo, pessimista que a gente está vendo, eu tenho um grande otimismo
Eu sou assim, tipo, eu adoro os autores pessimistas. Todos os meus autores favoritos são grandes pessimistas: Machado de Assis, Dostoiévski, Balzac. Assim, tipo, eu adoro os pessimistas, entendeu? Assim, tipo, eu acho que eles estão mais perto do que o ser humano é de verdade. Mas eu tenho vamos dizer, uma coisa ingênua, ser muito otimista, assim, tipo, apesar disso tudo, assim, sabe? Até gostar dos pessimistas é um otimismo, eu acho. Então, eu queria citar 2 filmes para encerrar aqui. Um filme é um filme do Afonso Cuarón, diretor mexicano, ganhou o Oscar aí, chama Children of Men. É um filme que fala de uma pandemia onde, assim, tipo, as pessoas, o ser humano para de reproduzir, para de ter natalidade. Então, se esse estado se continua, é o fim da espécie humana. E depois de 30 anos nasce uma criança. Tem uma mulher grávida de uma criança. E a história do filme é sobre essa mulher grávida e os interesses em torno dessa criança, que pode ser a saída para a humanidade. Então, eu acho assim que a gente sempre vai achar uma saída, a gente sempre vai achar um caminho, assim, tipo, eu acho que assim, a humanidade evolui, ela tem evoluído sempre, assim, desde, assim, apesar de continuar a barbárie, apesar de, assim, das notícias ruins, apesar do noticiário horrível, a gente tem, apesar assim, da nossa incapacidade de compartilhar esse conhecimento com as pessoas, a humanidade sempre está avançando e sempre vai ter uma saída. Então, eu acho que esse filme fala um pouco dessa esperança, assim, sabe? E eu acho que a gente vai sair dessa situação com melhores, e a gente vai achar as saídas de transformação, de reconstrução. Por último, eu gostaria de citar um filme que eu vi agora na pandemia também, que eu não tinha visto quando estava em cartaz, que chama Yesterday. É um filme maravilhoso, que é um filme que fala de outro bug, igual esse que a gente está vivendo agora, outra ficção no tempo, entendeu? É verdade. Que, assim, tipo, acontece algum fenômeno na Terra, entendeu? E todas as músicas dos Beatles são apagadas. E aí, um cara, músico, e tem mais umas 2 pessoas ali que aparecem, lembram. E aí ele começa a reescrever as canções dos Beatles e vira um fenômeno mundial, né? Assim, tipo, um filme do Danny Boyle, assim, um filme lindo, e que, assim, tipo, e aí, quando você ouve os Beatles, eu ouvi muitos Beatles para desse filme agora na pandemia, a canção dos Beatles sempre enche o seu peito de emoção, né, de amor e de carinho, né, então, assim, a gente teve essa fricção com a pandemia, esse bug do sistema, mas, felizmente, os Beatles não foram apagados e a gente pode ouvir e nos consolar, nos alegrar, nos animar, nos encher de amor, até a gente conseguir sair dessa situação que a gente está. Então, eu queria encerrar com essa mensagem otimista, assim, dizer, tenham coragem, ouçam os Beatles e a gente vai sair dessa. Heitor, uma última pergunta aqui, uma questão, né, assim, retomando o que você falou também, né, você falou que estava dando aula para sua filha hoje, né, e esse exercício, né, qual livro ela mandaria, tirando da Biblioteca de Alexandria, para o espaço. Queria te perguntar aí, se você tivesse que escolher um livro, um disco e um filme, né, para mandar para um astronauta que está no espaço, quais seriam? Né? E mais uma vez agradecer aí você por sair aqui. Estou saindo aqui com uma lista de filmes que ou que eu vou rever, né? Ou que eu nunca vi, mas está anotado aqui para eu ver por conta dessas provocações que você fez, né? Então, de novo, muito obrigado, Heitor, e por esse tempo aí conosco. Olha, o livro, eu acho assim, como eu tinha que escolher um só, é difícil, né? Escolher um só, né? Sim. Sabe o que eu mandaria? Uma mensagem que eu recebi de uma amiga recentemente, eu mandaria Machado de Assis. Vou mandar um autor para ser bairrista. Eu mandaria Dom Casmurro, assim, tipo, acabou de lançar nos Estados Unidos, ou melhor, Sim. assim, tipo, Dom Casmurro, assim, seria uma coisa nacional, mas eu mandaria, talvez, assim, para um livro só, mandaria Comédia Humana do Balzac. Sim. Porque
Comédia Humana Retrata tudo. Retrata tudo, são dezenas de livros, entendeu? Então, são 14 volumes com vários romances. Então, assim, ele ia ter mais o que ler ali dentro. A música, puta, vou ficar nos Beatles, mandaria os Beatles ali, eu acho que combina com um ambiente espacial. E filme, vamos mandar um Kubrick, né? Vamos mandar um Odisseia no Espaço. 2001. Eu só consegui citar o Kubrick uma vez, o Iluminado. Vamos mandar o 2001, que eu acho que é um grande livro também, que fala um pouco da nossa jornada humana, assim, tipo, desde das cavernas até o espaço, sabe? Uhum. E é um outro exemplo, o Kubrick, grande pessimista também. E, ao mesmo tempo, assim, um autor que engrandece o mundo na sua jornada, assim, tipo... Heitor, eu acho que se ele vivesse, ele teria que reescrever aquela cena daquele cowboy que é lançado num míssil, né? Dentro daquele filme icônico dele. Eu acho que há personagens que foram muito além do que a fértil mentalidade dele podia ir, né? Olha só, foi um enorme prazer. Poderíamos ficar aqui com você horas, se pudéssemos. A sua narrativa hoje, eu acho que foi uma lição. O fio que você utilizando, né, determinados aspectos para falar um pouco do cinema, foi uma aula de cinema, acho que foi uma aula da história do cinema. Trocando aqui umas mensagens com o Guilherme, veio aqui até a ideia de botar todos esses filmes que você mencionou aqui, criar uma lista para divulgar para as pessoas, né, a lista de Heitor Dália, né, para quem não teve a oportunidade de assistir algumas das suas recomendações. Foi uma alegria, foi uma aula novamente. Heitor, você é uma pessoa que... Eu agradeço ter a oportunidade que esse convite me gerou de refletir um pouco sobre o que a gente está vivendo a partir do cinema, a partir de grandes autores, assim, tipo, refletir um pouco sobre o ser humano, sobre a humanidade, assim, tipo, então esse convite me gerou essa reflexão e eu fico muito feliz por ter estado aqui com vocês. Obrigado, gente, valeu. Valeu, Heitor. E essa é a ideia, a gente quer refletir um pouquinho sobre o momento, sobre o ser humano, para que a gente saia dessa melhor do que entrou, não é? E as próximas irão mais ou menos nessa linha. Heitor, você realizou muito, vai realizar muito, né? Você influencia muitas pessoas, o que você tem, a sua arte, contribui aqui, eu acho que para que a humanidade, para que a sociedade, enfim, para que o ser humano melhore nesse seu percurso. Valeu, obrigado, bom final de semana, saúde aí para você, para a família toda, enfim, e para todo mundo neste nosso planeta aqui. Valeu, bom final de semana. Tchau, Valeu, gente. Heitor, obrigado. Mais.